E aí pessoal do terceiro ano, vamos para mais um vídeo de orientações. Aqui estamos na semana do dia 8, é o dia 12. Estamos no livro 4, capítulo 10. Vamos falar sobre o pré-modernismo. Então, temos a E lá, como a gente sempre faz. E temos essas páginas para a gente resolver e mandar. E para a gente corrigir durante a nossa live. Então vamos dar uma olhada no módulo de vocês. Qual que é a retomada do conteúdo do pré-modernismo. Então, o pré-modernismo a gente pode imaginar que antes do pré-modernismo a gente tem o naturalismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. Tá? E o pré-modernismo não vai ser uma escola literária propriamente dita, vai ser um período de transição. Por quê? Porque a gente não tem uma estética unificada entre todos os escritores do pré-modernismo, que eles apresentam mais ou menos as mesmas características, abordam os mesmos assuntos, a mesma temática, a estrutura dos textos são parecidos. A gente não tem isso dentro do pré-modernismo. A gente chama de pré-modernismo porque é um período que vem bem logo antes do modernismo, antes da semana de 22, tá? Então vamos dar uma olhada no aspecto histórico aqui, que o nosso material nos apresenta. Então a gente tem urbanização acelerada, então as pessoas na cidade, essa vida urbana, então essa vida urbana vai aparecer nos romances do pré-modernismo. Como as pessoas se socializam, então a gente acabamos lá em 1888, acabou, tivemos a Lei Áurea, aqui a gente está no começo do século, então 1910, um pouquinho antes até. Então, como que os negros vão ser inseridos na sociedade? Como que eles vão ser vistos? Então, se a gente tem aqui a abolição da escravatura, daqui a pouco a gente já também tem a imigração do pessoal lá da Europa para cá. Então, os italianos, a gente tem os alemães também chegando ali mais ao sul do Brasil. Então, como que essas pessoas vão ser vistas e como que essas pessoas dessas outras culturas vão alterar como funciona a sociedade brasileira, né? Velocidade das ruas, a mesma coisa, a ideia da urbanização, eletricidade, as indústrias, então mais pessoas, mais operários, tá? A sociedade de massa, então as pessoas estão morando na grande cidade, então a gente começa a visualizar isso, como a massa, a população mais operária se comporta. Né? E a gente vai ter acesso à visão deles por alguns desses escritores aqui. Tá? Avanço na ciência, a gente ainda temos também. Psicanálise vai alterar os estudos lá do inconsciente, do subconsciente, vão influenciar. E as vanguardas artísticas já estão chegando lá, as vanguardas europeias estão chegando. Então, algumas já estão influenciando aqui os nossos escritores do pré-modernismo. Okay? E aqui também tem, a gente lembra que a gente comentou no passado, as revoltas. Então temos lá a revolta da vacina, que as pessoas eram obrigadas a vacinar. Se você não quisesse, invadiam a sua casa e te davam a vacina do mesmo jeito. A revolta da Chibata, lá no Rio de Janeiro, em que acho que eram marinheiros, alguma das forças armadas não queriam mais receber castigos físicos se tivesse feito alguma coisa de errado. Então temos mais uma revolta. A gente tem revolta no sul, a gente tem a de Canudos também, a questão de Canudos, que vai ser abordada em um dos nossos livros, a gente vai falar melhor sobre isso. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, pensando nessa organização da cidade, a cidade crescendo. Essa imagem ilustra bem o que é o pré-modernismo. Então, onde eu coloco os livros, os materiais do pré-modernismo. Não é no modernismo e não é aqui no realismo naturalismo. Então, se a gente pensar exatamente nisso, nesse período de transição, não é uma escola robusta mesmo, com as suas características estéticas bem definidas, não, a gente não tem muito isso, tá? E aqui as obras principais, a gente vai ver um a um, mas temos os Sertões e o Graça Aranha também, tá? Então aqui no pré-modernismo a gente tem também uma regionalização. Deixa eu descer aqui, que aqui ele vai trazer aqui mais aspectos características, a revolta da vacina, favelização, então aqui ó, um cortiço, a imagem do cortiço, né, dessa favela onde moram, as pessoas se amontoam, né,
que já falei sobre lá a revolta dos canudos, as tensões sociais, então as pessoas não estão confortáveis ou as ações do governo de maneira geral não agradam as pessoas e elas estão se revoltando contra isso. Aqui é a primeira greve geral do Brasil, trabalhadores da indústria paulistana. Então as pessoas começam a querer questionar o que está sendo posto, né? Não vou apenas concordar. E aqui que ele fala, o projeto literário do pré-modernismo. Então não existe um projeto porque não existe uma ideia do que é uma estética do pré-modernismo como todo. Aqui a gente tem a figura do Jeca Tatu, daqui a pouco a gente volta a ela. Deixa eu pegar aqui as principais características. Então, sintetizando o pré-modernismo. Então temos ainda estruturas do realismo e do naturalismo. Daqui a gente vai ver até na poesia isso. A visão crítica, então essa crítica social muito forte aqui dentro dos textos. Justamente porque estamos nesse processo dessas revoltas, do povo questionando as autoridades. Né? Algo que não é muito bem visto pelas autoridades. Veremos isso mais à frente. Regionalismo. Então o que eu tenho aqui? Por que não é continuação do realismo, naturalismo? Regionalismo. Lá no realismo a gente não queria saber de regionalismo. A gente queria saber do universalismo. Então aqui já temos uma diferença. E aqui a gente pode pensar que temos escritores de todas as regiões do Brasil. Então lá, no norte e nordeste, Euclides da Cunha vai narrar como vivem essas pessoas. Cadê? Interior de São Paulo, Monteiro Lobato, Espírito Santo, Graça Aranha e o subúrbio carioca, o Lima Barreto. Então é uma diversidade maior. A gente não está focando só Rio, São Paulo ou uma ou outra cidade do Nordeste. A gente está vendo essa produção do Brasil como um todo. É claro que não alcança todo mundo, mas é mais amplo do que a gente tinha até então. Ligação com os fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, principalmente a gente pensar os sertões do Euclides da Cunha. Construção de personagens a partir de tipos humanos marginalizados. Então, o sertanejo, como que vive esse pessoal lá do sertão do Nordeste, o caipira do interior de São Paulo, o nordestino e os funcionários públicos. E aí a gente vai ver que escritor pensava sobre isso, o que abordava isso. Então, primeiro a gente tem Euclides da Cunha, que ele foi mandado para a Guerra de Canudos para narrar o que estava acontecendo, né? Então ele chega lá com uma visão meio preconceituosa dos sertanejos, sim, da luta deles, que era como se fosse mais uma bagunça, uma algazarra, alguma coisa nesse sentido. E aí pela repressão policial a gente começa a ver em relação a esse combate, a gente começa a ver ele talvez mudando um pouco de lado. Então, o que eu tenho aqui? A formação de Euclides da Cunha. Por que isso é importante? Porque ele não é um escritor de literatura como a gente vê anteriormente. Então, ele era um engenheiro, ex-militar, republicano, e aí ele é mandado como esse jornalista que vai narrar o que está acontecendo lá. Então, ele acreditava que o conflito se tratava meramente de uma manifestação de caboclos. Então, essas palavras, né, que a gente já conhece hoje em dia, para diferenciar o que é o branco e o que não é branco, o que é a mistura de índio com negro, branco com negro, branco com índio. Então a gente tem esses vocabulários que definem isso, para a gente pensar na ideia da pureza, de quem tem mais importância ou quem tem um sangue melhor, vamos dizer assim. Então até que se a gente pensar que os imigrantes estão vindo, é exatamente por isso. Então vamos transformar o Brasil num país branco. Por que os sertões é interessante? Então ele faz isso e ele decide dividir os sertões em 3 partes. Então a gente tem, vamos descer aqui, a terra, o homem e a luta. Então a terra ele vai descrever como é o lugar, né? E a gente percebe na descrição dele que esse lugar é um lugar meio inóspito, sem grandes facilidades para a gente viver lá, mas mesmo assim o ser humano vive lá. Então, e esse homem também, ele descreve depois de descrever a vegetação como um todo, ele vai descrever o homem e diferenciar como que é o homem do litoral, que é mais abastado, e o homem do sertão, né, mais para dentro, assim, vamos pensar para dentro do Brasil, fugindo do litoral nordestino, que passa por mais dificuldades, né? Esse sertanejo que enfrenta essa natureza agressiva desse lugar,
né? E aí tem um trecho que ele apresenta esse ser humano como esse homem, às vezes como preguiçoso, né? Sem muita vontade para fazer muita coisa, e às vezes como um titã do sertão, que aí Doom tá cansado lá, parado, prostrado, sem fazer nada, e de repente precisa fazer, ele vive em um ânimo e ele vai e ele enfrenta o que precisa ser enfrentado, tá? E a luta é propriamente dito a Guerra de Canudos. Aqui, vai finalizar, vamos ler só essa última da luta. Então, fechamos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu Arraial às 5. No dia 6 acabaram de o destruir, desmanchando-lhes as casas, 5.200 cuidadosamente contadas. Então, essa é a força. Então, temos os protestos, a gente pensa essa Guerra de Canudos, a sociedade, as pessoas se organizando, e aí vem uma força policial gigantesca para abafar isso, tá? É isso que aconteceu aqui na Guerra de Canudos. Aí temos Lima Barreto. Qual que é a ideia do Lima Barreto? O Lima Barreto, ele é importante, só que até hoje em dia ele não é muito estudado na academia, nem muito lido assim. O livro mais importante é esse, Triste Fim de Policarpo Quaresma, e ele vai escolher pessoas assim marginais para contar a história dessas pessoas nos seus livros. Esses vão ser os personagens principais dos seus livros. Então a gente tem lá, a gente pode pensar naquelas figuras que a gente viu lá em cima, de funcionário público, alcoólatras, essas pessoas que vivem no subúrbio carioca. Então, naquelas favelas que estavam começando a ser formadas, ele vai falar, vai contar, vai escrever sobre essas pessoas, tá? E aí é importante por isso, que a gente não tem a visão, como a gente tinha lá no realismo, apenas da burguesia. A gente tem uma visão mais da classe trabalhadora aqui por meio do Lima Barreto. Aí temos Monteiro Lobato e aí a figura polêmica do Jeca Tatu. Porque ele apresentou o Jeca Tatu com muita, como eu posso dizer, um certo preconceito. Então, como ele era preguiçoso, sem vontade de fazer nada, anacrônico, o tempo não passava naquele lugar, o tempo era parado no interior, não importa quando eu fosse lá ver o que acontecia, o que estava acontecendo lá, a sociedade ia permanecer a mesma, sem, digamos assim, evoluir. Se a gente pensar que as cidades estão sendo formadas, um ambiente mais urbano, de desenvolvimento, e isso não chegava ao interior. No interior, na visão dele, não tinha interesse nessas coisas. Então ele apresenta muito com um certo preconceito essa figura do Jeca Tatu. Depois de um tempo, a gente começa a saber que ele é do jeito que ele é apresentado, porque ele é doente, o Jeca Tatu. Né? Então a gente pensa nessa falta de saneamento básico no Brasil como um todo, propiciando doenças se alastrarem. Então ele acabou descrevendo esse Jeca Tatu de uma forma até preconceituosa, e alguma dessas características advém da doença, não é de origem daquela pessoa, tá? E aí depois ele faz um meia-culpa depois, falando de que os estudos mais pra frente foram mostrando como realmente era essa figura do Jeca Tatu, tá? E aí outro caso também, assim, que a gente pode afirmar que o texto do Machado, do Monteiro Lobato, não envelheceu bem, são como as personagens negras são tratadas dentro da história, dentro do texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente pensa ali nessa história base e como que a tia Anastácia era apresentada. Tem um tio também, só que eu não vou lembrar agora o nome desse tio, tá? Mas é essa ideia. E aí a gente tem aqui, então ele afirma que ele é um modernista, mas ele nega o modernismo. Então quando começa o modernismo, o Monteiro Lobato vai criticar
ferozmente aquelas pessoas que estão pensando nessa nova forma de fazer arte, né, de criar arte. Então ele é criticado por isso. E aí na poesia a gente vai ter decadentismo simbolista e o cientificismo naturalista. Então a união dessas duas coisas. Então um pouquinho do simbolismo e um pouquinho do naturalismo. Onde? Na figura do Augusto dos Anjos. Então esse pessimismo, esse pesar, essa coisa meio soturna do simbolismo eu tenho no Augusto dos Anjos. E o cientificismo, então ele vai do naturalismo, ele vai usar palavras de origem das ciências dentro da sua poesia. Ele não vai ficar muito famoso na época, porque ele quis escrever justamente sobre o que ninguém se interessava, assim. Então, se a gente pensar no parnasianismo, poesia, o tema dela deveria ser algo grandioso, que você pudesse valorizar e exaltar. Ele não se interessa com isso, ele vai falar sobre o verme que corrói a carne, então vai usar esse tipo de tema mais baixo, digamos assim, entre aspas, se a gente pensar nas pessoas que leram ele naquela época, e aí não vai ser valorizado, né? Por causa disso, porque ele resolve o tema que ele quer abordar é um tema baixo, um tema chulo na visão dos outros, tá? E aqui a gente já tem uma influência das vanguardas europeias, no caso do expressionismo aqui, né? Essa expressão da dor humana, o ser humano que sofre. Então eu vou ler só um texto aqui que é pra gente ver essas questões dos palavras de origem das ciências usadas dentro da poesia, que é essa psicologia de um vencido. Então, eu, filho do carbono e do amoníaco, mostro da escuridão e rutilância, sofro desde as epigêneses da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaca, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então aí pensamos na morte, no verme que corrói a carne. A gente pode fazer um paralelo com a sociedade em si. Então as pessoas não se interessavam por isso. Isso não era poesia, porque está tratando dessas coisas. Mas a gente pensar aqui, um sonetinho, a gente vai fazer essa canção, vai dar com a mesma quantidade de sílabas poéticas por verso. A gente pode fazer também o esquema de rima, também vai ser com base nos grandes escritos. Mas não era muito valorizado. Então aqui a gente tem mais outras poesias que a gente vai ver isso, tá? Vamos voltar para nossa orientação. Então, só para terminar, livro 4 de atividades, 196 a 210, e a gente vai corrigindo à medida que a gente for caminhando, tá? Então, aqui tem bastante, no livro de atividades, tem bastante capítulos, podemos dizer assim, sobre o pré-modernismo, sobre os diferentes escritores. Então a gente vai fazer esse agora, e na próxima a gente vai tratar sobre as vanguardas europeias. Aí a gente vai continuar fazendo um pouco sobre o pré-modernismo e esses escritores dentro do livro de atividades. Então, sem pressa, a gente precisa fazer tudo de uma vez, porque vai dar tempo, a gente vai de 2 em 2 capítulos, e até o final do trimestre a gente vai ver todos do livro 4, ok? Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Boa semana a todos.